Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre uma circunstância que pouca gente sabe sobre o Brasil. Nosso país é campeão mundial de incidência de raios, com alta taxa de incidentes fatais, média aí de aproximadamente 110 mortes por ano. E para dar uma resposta à sociedade, o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, tem um grupo de pesquisadores atuando com pesquisas de raio. E nesse ano eles desenvolveram um estudo inédito que será divulgado a cada 3 meses. É para falar sobre isso que a gente vai conversar agora. Estamos aqui virtualmente nessa entrevista com o coordenador desse grupo, chamado ELAT, Dr. Osmar Pinto. Muito obrigado, doutor, por o senhor ter aceitado o nosso convite. Explica para a gente, por gentileza, o que é esse novo trabalho que vocês estão divulgando e qual que é o ganho dele em relação àquele mapeamento que vocês já faziam sobre a incidência de raios no país. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, explicar esse novo estudo que nós fizemos agora, esse ano. Como tu comentou, o Brasil é o campeão mundial em incidência de raios, são cerca de 70 milhões de raios em média que caem por ano no nosso país, e nós temos algo em torno de 110 vítimas fatais e mais umas 300 a 400 pessoas atingidas que sobrevivem, mas sobrevivem apresentando sequelas, problemas neurológicos, físicos e assim por diante. Esse estudo novo, ele pretende entrar em mais detalhes em relação à incidência de raios no país em diferentes estações do ano. Como nós somos um país continental, existem diferenças regionais na época de incidência de mais raios numa região e em outra região. Então, o estudo a cada trimestre, a cada 3 meses, ele vai fazer um raio-x da ocorrência de raios em cada estado brasileiro, em termos da densidade de raios. O que é isso? É o número de raios dividido pela área do estado. Estados maiores tendem a ter mais raios, mas muitas vezes é em função do tamanho do estado e não da incidência em si numa determinada região. Então, dividindo pela área do estado, nós temos uma noção mais concreta do risco que os raios, vamos dizer, ocorrem num determinado estado. Então, essa é a ideia. Nós publicamos recentemente um mapa de densidade de raios para janeiro, fevereiro e março. Agora, no final de abril, maio, junho, no final de junho, nós devemos, início de julho, estar publicando o outono, basicamente o outono, e assim por diante para primavera, inverno, primavera, e aí nós vamos daqui para diante ao longo dos anos acompanhando e verificando em cada estado do país qual é o período de maior incidência de raios, que corre mais risco às pessoas. E como isso está evoluindo ao longo do tempo. Porque nós sabemos que nós estamos num planeta hoje sujeito a mudanças climáticas. O clima está mudando, as condições de tempestade estão mudando. Então nós precisamos acompanhar isso ao longo do tempo e verificar se, por exemplo, uma estação de raios numa determinada região está aumentando, está se expandindo, está ficando mais longa. Isso representa um risco maior para as pessoas e assim por diante. Muito interessante. Segundo os dados divulgados pelo INPE, os 3 primeiros anos deste ano, de 2022, foram registrados no país 21,4 milhões de raios, o que já representa 11% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. A maior incidência de raios seria nos estados de Santa Catarina, Rio de Janeiro e Tocantins. Doutor, por que o Brasil é este campeão mundial de incidência de raios? Por que cai mais raio aqui? Tem a ver com a nossa extensão territorial? A gente tem mais área para o raio cair? Exatamente, Nós somos o Brasil, nós somos o maior país da região tropical do planeta. A região tropical é aquela região central do planeta, a região mais quente, e por ser mais quente favorece a ocorrência de mais tempestades e mais raios. O Brasil é o maior país da região tropical e por isso ostenta o título de campeão mundial de raios. Se nós esquecermos as fronteiras dos países e olharmos as regiões onde caem mais raios no mundo,
nós vamos ver que está lá no centro da República do Congo, na África, e a outra região está no noroeste da Venezuela. São as duas regiões de maior incidência de raios. Mas esses países são menores em termos territoriais que o Brasil, e o Brasil acaba ostentando a maior incidência de raios do mundo. Dentro do Brasil, a região de maior incidência está lá no meio da floresta amazônica. Nós temos mais de 20 raios por quilômetro quadrado por ano acontecendo nessa região, no meio da floresta. Mas nós temos regiões de grande incidência em todos os estados, praticamente todos os estados brasileiros, na região sul, sudeste, centro-oeste, na região nordeste e na região norte. Muito bacana. Além de nós termos aí essa grande incidência de raios, vocês também conseguiram registrar, não faz muito tempo assim, foi aproximadamente 2 anos, o maior raio, o raio de maior extensão atingiu o Brasil com 709 quilômetros de extensão. Como é que vocês conseguem fazer essas análises? É por meio de radar? Quais são os instrumentos que vocês usam normalmente para trabalhar com raios, medi-los? Existem vários instrumentos para medir os raios, né? Instrumentos em superfície, né? São sensores específicos, na forma de redes de sensores, que detectam a radiação eletromagnética emitida pelos raios. E são capazes de, com isso, identificar onde que o raio está acontecendo, em que instante, que local. Mas uma outra plataforma também muito útil são os satélites. Hoje nós temos diversos satélites que permitem o monitoramento de raios. E, particularmente, nos últimos 3 anos, nós temos um satélite geoestacionário, e pela primeira vez na história, um satélite geoestacionário que detecta raios. Os satélites anteriores não eram geoestacionários, ou seja, eles cobriam parcialmente uma região. Hoje nós temos um satélite geoestacionário, o GOES-16, que cobre todo o Brasil, monitorando o raio 24 horas por dia. E através do GOES-16 é que nós podemos determinar essa descarga. Teve mais de 700 quilômetros que ocorreu na região do Rio Grande do Sul. O satélite conseguiu, de cima, monitorar o desenvolvimento dessa descarga ao longo das nuvens, que começou praticamente na costa oeste do Rio Grande do Sul, lá na borda da Argentina, e atravessou o estado do Rio Grande do Sul e terminou no Oceano Atlântico. As nossas redes de superfície mostraram que, ao mesmo tempo que essa descarga ia se propagando nas nuvens, ao longo desses 700 quilômetros, 14 descargas atingiram o solo em diferentes regiões locais do Rio Grande do Sul. Isso as redes de superfície que detectaram. Já o satélite mostrou essa propagação da descarga dentro das nuvens ao longo desses 700 quilômetros. O Rio Grande do Sul, inclusive, registrou nesse verão uma das 21 mortes registradas no país por conta da incidência de raios. O número de mortos por raios também é um trabalho que é desenvolvido pelo ELAT, que faz essa contagem com base em diversos bancos de dados. Doutor, esse número de 110 mortos por ano, ele obviamente é preocupante, uma vida importa muito, mas ele é alarmante por conta do Brasil ter essa incidência muito alta de raios. Nós devemos ficar mais preocupados do que deveríamos com a questão dos raios e esse aumento de raios que vocês estão projetando para o país? Bem, esse aspecto é interessante. Nós somos o segundo país das 3 Américas em termos de morte por raios. Só o México tem um número maior de mortes, né? E o 7º país do mundo em termos de mortes por raios. O número é grande, e se nós levarmos em conta, vamos dizer assim, num comparativo com os Estados Unidos, né, onde morrem pouco mais de 20 pessoas por ano, né, nós vemos que o número brasileiro é muito grande e que deveria ser da mesma ordem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm menos raios, mas tem mais pessoas. Levando em consideração esses 2 fatores, o número de mortes deveria ser próximo. Ou seja, nós deveríamos ter 20 e poucas mortes e temos mais de 100. O porquê disso? Falta de informação. Nós precisamos levar cada vez mais a informação para as pessoas nas diferentes cidades, no interior, não só nas capitais, onde a informação normalmente é mais fácil de chegar, mas nas cidades pequenas, no interior do estado, pessoas que trabalham no campo, que é a circunstância de maior morte no Brasil, são pessoas no meio rural.
nós temos que levar informação lá dos riscos, do que as pessoas devem evitar de fazer durante uma tempestade, né? E como tu comentou, o número de raios tende a aumentar no futuro, à medida que o planeta vai aquecendo. E esse número aumentando, as mortes podem aumentar junto. Então, nós temos que trabalhar na conscientização das pessoas. E pessoas informadas, vamos dizer assim, é a principal coisa que nós podemos fazer para minimizar as mortes. Para ter uma ideia, 80% das mortes ocorrem em situações que poderiam ter sido evitadas. Situações em que, se a pessoa soubesse, ela não teria se colocado naquela situação de risco e não teria morrido. Apenas em 20% dos casos são, vamos dizer, aquelas tragédias que, infelizmente, aconteceu, a pessoa não estava fazendo nada errado, mas acabou sendo atingida. Mas 80% dos casos poderiam ser evitados se as pessoas tivessem mais informações. Mas, doutor, falando de prevenção, então, o ELAT produz uma plataforma onde vocês pretendem prevenir a incidência de raios com 24 horas. Como é que isso está funcionando e qual que é a confiabilidade disso para que a população comum possa tentar se proteger? Nós viemos trabalhando nessa questão de previsão da incidência de raios há muitos anos, né? A ideia é que essa previsão possa ajudar, possa auxiliar, né, as pessoas a evitarem, vamos dizer assim, de correr riscos. Hoje nós temos no site ELAT a informação em tempo real de onde está acontecendo o raio. E essa informação evolui ao longo do tempo, você pode perceber que os raios estão se aproximando de uma determinada região. Então, se você está indo fazer um camping, ou está indo para a praia, você está vendo a tempestade se deslocando em direção àquela região, e o que você deve fazer? Evitar de fazer isso. Se você ia para a praia e tem uma tempestade na direção da praia, você não vai mais. Se você vai subir, fazer uma escalada, uma montanha, e você está vendo uma tempestade naquela direção, você também deixa de fazer. Então, essa informação já é útil, mas essa informação normalmente dá uma previsão de poucas horas, 1 ou 2 horas à frente. Prever raios com 24 horas de antecedência é mais complexo, né? Nós temos trabalhado nisso há alguns anos, temos ferramentas internas rodando no INPE que fazem essa previsão, mas ainda não existe uma divulgação pública dessa informação. Ainda estamos avaliando como colocar essa informação para as pessoas em geral, para evitar que haja, vamos dizer assim, um alarme maior a respeito do fenômeno que não ajude. Porque se a pessoa entra em pânico também, ou muitas vezes ela acaba fazendo errado o que devia fazer. Ou então também evitar que os erros da previsão é uma coisa que está sujeita a erros. Como toda previsão meteorológica tem erros. E os erros, a gente, se não forem muito pequenos, podem acabar levando uma descredibilidade da população em relação à previsão. Então, nós estamos ainda, a previsão para 24 horas ainda é uma coisa que nós estamos dentro da esfera da ciência, ainda estudando, ainda não estamos divulgando para o público em geral. Muito bem, mas como o senhor falou, se a pessoa quiser entrar no site do ELAT hoje, ela vê em tempo real onde está tendo raio no país. Exatamente, uma informação atualizada muito rapidamente, né? E ela sabe, então, aonde está acontecendo, para onde as tempestades estão indo, para onde os raios estão indo e ela pode se situar em relação a ela. Se a tempestade está se aproximando dela ou se afastando dela, assim por diante. Um outro estudo conduzido pelo INPE, que está fazendo tentativa de prever raios, é usado com alguns equipamentos em praias aqui de São Paulo para tentar alertar os banhistas dos riscos. Veja nesse vídeo. Nós trabalhamos com sensores de campo elétrico atmosférico, que são sensores que detectam com antecedência a carga elétrica presente nas nuvens. E esses sensores são capazes, né, através dos sinais recebidos desses sensores, são capazes de disparar alertas da ocorrência de raios naquela área determinada. Então, os sensores, eles trabalham medindo o tempo todo o campo elétrico atmosférico, sendo que esse campo elétrico ele é perturbado pelas nuvens, né, que surgem carregadas de eletricidade e que podem produzir raios, e pela variação do sinal desses sensores é possível, né, dar um alerta com antecedência de até 20 minutos. O alcance desses sensores é na faixa de 20 km de raio.
Esse mapa ele representa a localização dos sensores no litoral paulista. Nós temos sensor instalado em Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião e lá na Baixada Santista nós temos no Guarujá e em Praia Grande. Esses sensores estão operando desde 1º de dezembro e vem reportando aí os alertas, né, enviando esses alertas para a Defesa Civil do Estado de São Paulo, que retransmite os alertas através do sistema de SMS 40199. Esse pico aqui ele mostra que houve uma passagem de uma nuvem, né, carregada de eletricidade, capaz de produzir raios, com potencial para produzir raios. Então, através desses picos aqui é que são emitidos os alertas, através da subida desses picos aqui. Legal. E se você quisesse ver alguma outra cidade agora? Eu mudaria aqui, Ubatuba, por exemplo. Essa aqui é a cidade de Ubatuba, o sensor de Ubatuba. Aqui houve uma atividade, né, uma atividade elétrica que também denota aí a presença de nuvem carregada de eletricidade capaz de produzir raios. Nós temos milhares de alertas emitidos, porque só neste ano nós temos aí por conta de 100 mil raios, ocorrência de 100 mil raios na faixa do litoral paulista. Nós trabalhamos com esse sensor já há um tempo, é um sensor de campo elétrico atmosférico. Já utilizamos ele em outras campanhas aqui em Campinas, na região de Campinas, no projeto SOS Chuva. Trabalhamos com eles no projeto Relâmpago, lá no Rio Grande do Sul. É um sensor importado, né, mas que desenvolvemos o software desse sensor. Então, aqui tem um trabalho de desenvolvimento, linhas de código aí, perto de 2.000 linhas de código de software, que é onde se dispara os alertas, ele envia diretamente e-mail, uma série de funções, né, que foram agregadas aí nesse sensor, que foram desenvolvidos aqui por nós. O litoral, embora ele tenha menor quantidade de raios do que o interior, na verdade as pessoas no litoral estão mais expostas ao perigo. Então essa é a razão de se fazer, né, uma campanha de medição, fazer um sistema de alerta no litoral. Porque acidentes têm ocorrido em vários anos aí. Eu fiz a minha tese em cima dessa aqui, no entorno de São José dos Campos, né? Eu tenho lá Iaê, depois tem Jacareí, Horto lá em São José, Caçapava, Paraibuna, Salesópolis, Mogi das Cruzes, Guararema, Igaratá e Santa Isabel. Então eu tinha essa rede, os amarelos eram do CTA, os círculos amarelos eram sensores do CTA e os vermelhos eram os sensores do INPE que a gente complementou. Tem vários artigos publicados sobre essa rede de sensores aí. Como a gente já tinha essa experiência no interior, então fizemos aí essa campanha que é a primeira no Brasil, né, no litoral, com o propósito de proteção das pessoas. Esse ano a gente vai fechar essa campanha em meados de abril ou início de maio, até as chuvas cessarem completamente. E a ideia é retornarmos o ano que vem com uma nova campanha, colocando mais sensores, adensando essa rede, né, envolvendo mais cidades aí no litoral paulista. Aí. Bom, esse é o sensor de campo elétrico atmosférico, igual aos sensores que estão instalados no litoral. Ele abre de 10 em 10 segundos quando é tempo bom, né? Não tem nenhuma nuvem carregada aí por perto. Quando vem uma nuvem, ele detecta, né? Muda o campo elétrico, ele passa a fazer de 1 em 1 segundo. O próprio software, né, já faz mudar a frequência de leitura. A abertura, na hora que ele abre, ele mede o campo elétrico. Quando ele fecha, é 0. Abriu, mediu. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Na sequência, mais informação sobre os raios que atingem o Brasil. Um instante só, não saia daí.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente tem o prazer de estar conversando com o Dr. Osmar Pinto, que é coordenador do ELAT, o departamento do INPE que cuida do monitoramento e do estudo dos raios que atingem o Brasil. Brasil campeão mundial de incidência de raios. Doutor, o senhor estava falando no bloco anterior sobre a questão da prevenção dos riscos de acidente. E quanto ao tal para-raio, existe uma cultura sobre o para-raio em prédios públicos. Se começa a chover, a gente só fica perto da escola, porque a escola tem o para-raio. O Brasil tem uma rede de proteção de para-raios considerada suficiente pelo senhor? Esse para-raio que a gente usa, que muitas vezes vem importado dos Estados Unidos, ele serve para o, vamos chamar assim, o raio brasileiro, o raio que atinge o nosso país? Olha, o para-raio é uma invenção muito antiga do Benjamin Franklin, né? E funciona. Só que ele não funciona 100%. Ele dá uma proteção, uma alta proteção, mas não é 100% de proteção. Então, você tem que ter um certo cuidado, mesmo havendo um para-raio. E qual é a intenção do para-raio? É proteger a edificação que ele está instalado. Então, você coloca o para-raio em cima de um prédio, para que um raio não caia no prédio e o prédio não desabe, matando todo mundo. Essa é a intenção do para-raio. Agora, se você está na rua, lá na frente do prédio, dependendo da distância que você está em relação ao prédio, o para-raio não está protegendo você. E mesmo se você estiver próximo do prédio, o para-raio está protegendo, mas não com 100% de segurança. Então, a gente costuma dizer o seguinte, um prédio tem uma piscina, né? No verão, está caindo raio. As pessoas têm que sair da piscina. Mesmo a piscina estando próximo ao prédio, é perigoso porque o para-raio não dá 100% de segurança. A recomendação é saia da piscina, principalmente as crianças, né? As crianças no verão querem ficar na piscina brincando, não. Sai da piscina, escutou trovão, sim, o barulho associado com raio, significa que há raios próximos. As pessoas têm que sair da piscina e entrar para dentro do prédio, né? Em linhas gerais, quando você instala um para-raio num prédio de 20 metros de altura, por exemplo, esse para-raio está protegendo até uma distância de 20 metros, a mesma distância equivalente à altura, ao redor do prédio. Se você está além dessa distância, então o para-raio não está servindo para nada. Então isso é um equívoco muito grande da população. Muitas vezes a pessoa está na beira da praia e tem numa praia que tem prédios na orla, os prédios na orla da praia têm para-raio, e ele acha que aqueles para-raios estão protegendo, mas ele vai ver, a distância que ele está do prédio é muito maior que a altura do prédio, e, portanto, aqueles para-raios não estão protegendo em nada essa pessoa. Nós temos casos, inclusive, de pessoas que foram filmadas sendo atingidas por raios na praia, lá em Santos, uma coisa bastante terrível, né? A pessoa acabou perdendo a vida, inclusive. Bom, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor. Nós tivemos o primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março. Nós estamos agora na análise dos dados do segundo semestre, abril, maio e junho. Qual que é o período do ano em que as pessoas podem ficar, que elas devem ter mais atenção, e qual é aquele período em que as pessoas podem ficar mais tranquilas com relação à questão dos raios? Parece que janeiro é um pouco pior. Uma das intenções do estudo é exatamente definir esse período com mais precisão, né? Hoje nós temos uma noção desse período, e esse período muda de região para região do país. No Sudeste, por exemplo, o principal período é janeiro, fevereiro, é o verão, praticamente do final de dezembro até o final de março. É o verão que é o principal período de incidência de raios no Sudeste. Mas nas outras regiões brasileiras não é bem assim, né? No sul, por exemplo, e na região norte, existe uma briga entre a primavera e o verão. O centro-oeste também, alguns estados também apresentam essa diferença, e mesmo na região nordeste. Então, não existe claramente essa informação de qual é o mês do ano, qual é o trimestre do ano mais perigoso em cada região. E esse estudo vai poder levantar essa informação com precisão. Do estudo que vocês fizeram em janeiro, ele foi publicado nas páginas do ELAT. A população tem acesso para ver os números? Os estudos que estão sendo publicados pela imprensa, eles normalmente eram publicados no site do ELAT. Mas uma orientação do governo fez com que a gente retirasse
as matérias da imprensa nos sites do ELAT, nos sites em geral do governo. Então, agora você tem que entrar na internet, no Google, e digitar as palavras-chave, aí você vai encontrar na mídia as informações, em algum artigo da mídia, essas informações. Provavelmente, depois que tiver consolidado, vocês passarem essa fase de estudo sobre o estudo, aí vocês devem consolidar algum portal para que a população possa saber se ela está sob risco, imagino eu. Com certeza. Muito bem. E o departamento de vocês também fez um estudo que é considerado inovador e inédito, que é o tal do raio ascendente, aquele que sai debaixo da Terra. A gente esteve aí no ELAT há algum tempo atrás e fez uma reportagem sobre isso. Vamos acompanhar no vídeo do que a gente está falando. Esse laboratório ele está destinado a registrar imagens de raios. Nós temos câmeras de alta velocidade. Essas câmeras de alta velocidade elas registram o raio no seu movimento da nuvem até o solo e já registrou também pela primeira vez no Brasil do solo até a nuvem, os raios chamados ascendentes. O que a gente tenta entender com essas câmeras são as propriedades físicas dos raios, né? Como é que são os parâmetros principais dos raios para que a gente possa se proteger contra eles. Agora nós estamos com câmeras ao longo de todo o INPE, nós temos câmeras aqui nessa sala, nesse laboratório e em outros lugares do INPE para tentar filmar o raio de diferentes ângulos para que você possa depois saber exatamente onde ele caiu, qual foi o movimento que ele fez e aí comparar com as outras medidas auxiliares que nós temos também. Nós temos medidas auxiliares de raio-x, medidas auxiliares de campo elétrico, campo elétrico da nuvem, e tudo isso a gente combina com a imagem do raio. Interessante, né? Apesar do para-raio ter sido aí bolado por Franklin em 1700, meados dos anos 1700, do século XVIII, nós até hoje, né, depois de 250 anos, nós ainda não sabemos exatamente como é que o para-raio funciona. E nós estamos tentando hoje descobrir como é que os raios, né, se conectam aos para-raios. Em termos mundiais, essas imagens que nós temos recentes, que vocês vão poder ver aí, elas são quase únicas. É de para-raios em prédios habitacionais normais, reagindo à aproximação de um raio que desce. Então, o raio responde à aproximação de uma descarga que vem da nuvem. E isso é muito bom, porque ele vai tentar captar aquela descarga que está descendo, e uma vez conectado, ele conduz por um caminho seguro a essa corrente que é enorme. Se o para-raio não atua, o que pode acontecer? Que a descarga conecte em outro ponto do edifício que seja vulnerável, que seja muito mais passível de danos. As pessoas já devem ter ouvido falar, por exemplo, um raio caiu ali no campo de futebol e muitos jogadores caíram no chão. Quantos foram atingidos? Às vezes nenhum deles foi atingido, simplesmente caiu perto. Por que isso aconteceu? Então, a resposta também vem desse estudo, porque nós observamos que mesmo que o raio não atinja o prédio tenta responder e lança uma descarga que vai em direção àquela que estava descendo. Então agora imagina que isso aqui não é um prédio, isso aqui é uma pessoa. Então você tem uma pessoa aqui e o raio cai aqui. Dessa pessoa, da cabeça, do ombro dessa pessoa, pode também sair uma descarga em direção àquela que estava descendo. E é essa descarga que sai da cabeça da pessoa, mesmo que não conecte, mesmo que o raio não incida sobre essa pessoa, aquela descarga que tentou conectar com o raio, ela chega a 400 amperes. A pessoa serve como uma ponta, né? Porque ela é um ponto naquela superfície, ela é uma ponta, tá certo? Que se destaca em relação ao solo, e através dela, né, você passa cargas elétricas. E o movimento de cargas elétricas a gente chama de corrente. Essa corrente elétrica que pode danificar a pessoa, né, causar danos ao físico dessa pessoa. Tá. Bom, aqui nós temos o laboratório onde nós
fazemos a observação dos relâmpagos, né? Então, claro, esse laboratório aqui tem várias câmeras. Essas câmeras são de alta velocidade. Nós temos uma que faz ali 40.000 imagens por segundo, 100.000 imagens por segundo, 3.000 imagens por segundo, câmera fotográfica, câmera de vídeo, né? Aqui nós temos o Felipe, né, analisando as imagens de alguns vídeos já filmados. Então aí você vê com detalhes, né, a evolução de um raio indo em direção ao solo ali, tá? Caminhando. Aqui nós temos uma torre, né, que é essa torre que vocês estão vendo ali fora. E aqui o raio indo em direção ao solo e aí tocando o solo. Então quando ele toca o solo, dá essa iluminação mais forte. Cada pesquisador aqui no INPE, principalmente nessa área, ele utiliza o meu dado de uma forma diferente. Por exemplo, tem a Daniele, ela masca a imagem desse raio para poder fazer um modelo 3D, que é a pesquisa dela. Tem a Paola, que ela se preocupa mais com a corrente, então ela quer saber mais se o raio teve conexão com o solo. Então cada um utiliza uma parte dos dados da tabela. E nessa torre aqui a gente mede a quantidade de corrente que o raio tem ou a quantidade de corrente que um raio pode gerar por indução, tá? Então lá em cima a gente tem o para-raio dessa torre, é uma caixa d'água de aproximadamente 40 metros. Lá em cima a gente tem um para-raio convencional, tá? E esse para-raio ele está aterrado por 4 cabos de cobre. E um desses 4 cabos de cobre a gente está tentando medir a corrente que passa por eles, né? Então a gente instalou um sensor de corrente, que é esse cara aqui, o verde, tá? Ele é chamado de Pearson. Ele mede a corrente que passa por esse fio de cobre e aí é transmitido por fibra ótica, por essa fibra ótica que está passando por aqui, tá? Ela vai chegar ali nessa primeira sala que a gente tem aqui no laboratório, no Lambda, e ali tem um computador que coleta os dados e aí a gente consegue identificar a corrente que o raio tem, tá? Aquela ali é uma antena de GPS que a gente precisa utilizar para saber o tempo exato da conexão do raio. E a partir dessas informações a gente consegue adquirir a corrente ou a indução que um raio pode gerar nessa nossa torre aqui. Muito bacana. Estamos aqui de volta então com o Dr. Osmar Pinto. Doutor, para a gente deixar claro para a nossa população, para aquelas pessoas principalmente que vivem em lugares descampados, em campo aberto, ou também quem está em grande centro, mas né, que quer se proteger. Qual é a orientação? Começou a chover e está com bastante raio no céu. O que acontece? A orientação nem tem muito a ver com chuva, porque pode cair o raio sem estar chovendo. Então, a orientação principal é o seguinte: se você está num lugar descampado, seja no campo, seja na praia, seja numa praça, numa cidade, se você está em um lugar aberto e você sente a aproximação de uma tempestade, que pode ser com o céu ficando escuro, né, durante o dia, que pode ser o trovão, o barulho de raios próximos que estão acontecendo, ou aquele ventinho gelado que sopra normalmente, que chega antes das tempestades. Em qualquer uma desses casos, você deve sair do local que você está. Você deve buscar um abrigo num carro fechado ou dentro de uma residência. Num carro fechado, você está 100% seguro. Numa residência, você está mais seguro que ao ar livre, mas ainda existem alguns riscos dentro da sua casa. Principalmente se você estiver ligado, encostado, conectado a alguma coisa ligada à rede elétrica ou à rede telefônica. Um acidente que tem acontecido com várias fatalidades nos últimos anos, é pessoas falando dentro de casa com o celular, mas o celular ligado pelo carregador à rede elétrica. As pessoas estão deixando de usar o telefone fixo, usando o celular,
só que a bateria do celular não aguenta, aí ele acaba falando no celular com o celular ligado pelo carregador da rede elétrica. Cai um raio próximo da sua casa, induz correntes na rede elétrica, essas correntes chegam na tomada, vão até você e a pessoa morre. Então, é muito que dentro de casa você está mais seguro, mas você não pode estar encostado numa geladeira, não pode estar falando no telefone com fio, não pode estar tomando banho de chuveiro elétrico, não pode estar falando com o celular ligado com o carregador ligado à rede elétrica e assim por diante. E quais são os próximos passos, doutor, aí do grupo de vocês? O que vocês estão planejando aí para os próximos meses? Olha, esse ano nós estamos muito concentrados nesse novo estudo, né, que busca verificar a incidência de raios em todos os estados brasileiros a cada trimestre. Esse levantamento é um levantamento muito grande, o recurso computacional, o esforço de dados é muito grande para levantar todas essas informações, e nós estamos querendo levar essa informação rapidamente à população, ou seja, terminado o segundo trimestre de abril, maio e junho, já na primeira semana de julho a expectativa é divulgar isso para a imprensa, né, para que as pessoas tenham atualizadas as informações. Além disso, é claro, nós estamos levando adiante as pesquisas, diversas pesquisas, sobre as características em si dos raios com câmeras de alta velocidade, sobre a influência da poluição das cidades sobre os raios, a influência das queimadas, né, que o nosso país está sofrendo também esse problema, e as queimadas afetam as tempestades, e as mudanças climáticas, estudando como que os raios vão acontecer no futuro. Um estudo recente que nós publicamos também no ano passado mostra que a incidência de raios no Brasil tende a aumentar nas próximas décadas. E, é claro, esses estudos têm grande variabilidade, grandes incertezas, e nós estamos tentando sempre melhorar, tornar mais precisas essas previsões, né, para que a gente tenha um quadro mais certo do que vai acontecer daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos no Brasil. De maneira geral, esse estudo que o senhor citou, do aumento da incidência, aponta para qual caminho? Nós temos aí em torno de 77 milhões e o estudo está dizendo que nós podemos chegar a 100 milhões de raios por ano. Por que o Brasil vai ser esse para-raio do mundo, digamos assim? Bom, com o aquecimento do planeta, maior quantidade de vapor d'água é lançado na atmosfera. E com maior quantidade de vapor d'água, intensifica as tempestades. Mais tempestades se formam e com isso nós temos mais raios. Então, essa é a tendência. Nosso país é um país quente, né? A tendência é que esse aumento seja maior do que em outras regiões, vamos dizer assim, mais frias do planeta. De maneira geral, é a temperatura. Mas por que isso não aconteceria, por exemplo, na África ou alguma região mais quente? Também vai acontecer. A expectativa também, sim, não é só no Brasil. O aumento vai ser global, né? Para te ter uma ideia, atualmente, no Ártico, está ocorrendo uma quantidade de raios nunca vista no passado. Né? Lá no Ártico, em regiões onde não havia raios, que não existia, porque é muito frio, gelo, e está surgindo raios pela primeira vez no planeta. Né? Então, isso foi detectado de 10 anos para cá. Antes, nunca tinha ocorrido um raio lá. As pessoas que moravam lá, os esquimós, nem sabiam o que era raio. E agora está acontecendo raio lá na Antártica, lá no Ártico, desculpe. Então, o aumento de raios é uma coisa que vai acontecer globalmente, em todo o planeta e no Brasil. Doutor, agora o senhor vai me permitir assim, a ousadia de fazer uma pergunta de um leigo que eu já tinha vontade de fazer para o senhor outras vezes que a gente teve a oportunidade de conversar, mas como a pauta não permitia e o veículo também não. Mas, assim, algumas pessoas já até publicaram isso no nosso canal do YouTube. Se o raio é essa força, com essa intensidade energética toda, seria possível, como teve no filme lá De Volta para o Futuro, você pegar um carro, receber um raio e usar a energia desse raio em prol de algum movimento, de uma máquina, de um carro, de um trem, de um veículo? É possível aproveitar o raio de maneira a produzir energia de alguma maneira? Então, esse é um dos mitos que existem. Porque o raio é um fenômeno muito intenso, né? Só que a duração dele é muito curta. E com isso, a energia não é grande. Então, na verdade, o raio como uma solução energética para a humanidade é um mito. Isso não vai acontecer, né? Talvez uma fazenda, num local onde tenha muito raios,
possam armazenar uns raios para uso na energia elétrica da fazenda. Talvez isso seja viável um dia, mas como uma fonte de energia para as cidades, para o planeta, não é viável, porque o período do fenômeno é muito curto. E com isso a potência é grande, mas o período é curto, a energia também é pequena. Eu quero agradecer demais ao professor Dr. Osmar Pinto, que é coordenador do ELAT do INPE, por ter atendido a gente, inclusive ter paciência com perguntas de ordem não muito científica. Obrigado, doutor. Um abraço e a gente espera que o trabalho continue da melhor forma possível. Um abraço a todos aí. Um abraço. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala de um curso gratuito que vai ser oferecido pelo INPE. É um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência de volta, e a gente fala agora do oferecimento de um curso gratuito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos. O curso é para o uso de sensoriamento remoto na educação e é oferecido de forma gratuita pela instituição. Desde 1998 eu trabalho com formação e capacitação de educadores, no uso de imagens de satélite como recurso didático na educação. Nós já capacitamos cerca de 3.000 educadores de todo o país, né, e de alguns países da América do Sul. E esse ano nós estamos na 25ª edição do curso de uso escolar de sensoriamento remoto no estudo do meio ambiente, né, onde participam como instrutores cerca de umas 15 pesquisadores, né. Cada um vai falar do estado da arte dentro da sua área. Os temas escolhidos são os temas mais voltados para os problemas graves que têm acometido o nosso país, né, como o desmatamento, o que isso implica para a mudança climática, né, o efeito de gases de efeito estufa, como isso altera até o desenvolvimento de uma cidade, uma sociedade, né? Então, foi esse tipo de pesquisadores que nós convidamos nessa edição para estar vindo ministrar as palestras. Então, a primeira semana é dada a fundamentação básica, né? Ou seja, quais são os princípios físicos envolvidos na formação da imagem de satélite, quais são os satélites de recursos naturais. E quando eu falo recursos naturais, são satélites para uso, entendimento dos recursos da superfície e também como para o estudo do comportamento da atmosfera. A pesquisadora tem larga experiência na área. Eu sou pesquisadora do INPE desde 1984. Né? Na realidade, eu vim para o INPE fazer o mestrado em 81 e acabei ficando aqui, que eu considero meu segundo lar. O INPE é uma instituição que te dá muita oportunidade de desenvolvimento, né? Eu trabalho com processo de transferência radiativa na área de modelagem climática, né? Foi a primeira tese a utilizar o dado de satélite não na forma visual, trabalhar com o dado digital para extrair estimativa da irradiação solar incidente na superfície. Meu doutorado foi por essa linha, né? Trabalhei com balanço de radiação e sou responsável pelo laboratório de radiometria do Instituto. Ela detalha alguns dos temas que serão abordados no curso. Basicamente 5 sistemas que se interagem o tempo todo, que é a parte de biosfera, atmosfera, hidrosfera, criosfera e litosfera, né? Então, existe um acoplamento entre esses elementos que faz com que você tenha todo o movimento da atmosfera e isso influencia muito nas mudanças climáticas, né? Essas são as camadas até essas 5... Que a gente chama de sistema. Litosfera são relacionados com solo. Certo. Né? Biosfera, tudo ligado à vegetação e animais presentes na superfície. Hidrosfera é ligada às águas, são as águas continentais e águas oceânicas. Criosfera é ligado à superfície terrestre coberta por gelo, né? Gelos permanentes. E a atmosfera, que é o nosso ar que a gente respira, né? Então, eles estão interligados, né? E essa interligação, porque existe uma troca entre elas, né? Então, por exemplo, se eu modifico um desses sistemas, eu vou estar alterando e influenciando todos os outros sistemas. Então, por exemplo, na criosfera, se eu mudo o balanço radiativo num determinado lugar que tem gelo, eu posso fazer uma diminuição ou aumento aí já estou dando aula para você, uma diminuição ou aumento
da superfície de gelo. Então, se eu diminuo a superfície, se eu altero a minha superfície, eu estou mudando o que a gente chama de albedo da superfície terrestre. O que é o albedo? É a capacidade que o elemento da superfície tem de refletir energia radiativa. E com isso eu altero o balanço de energia, altero todo o sistema de circulação, né? Então eu posso estar, quando eu altero o sistema de circulação, eu posso estar agindo como feedback, uma retroalimentação positiva ou negativa para aquele efeito, né? E basicamente isso que faz, quando você coloca tudo isso aí dentro de um modelo da atmosfera e dos elementos que compõem, que alteram a atmosfera, né? No meu modelo climático, ele envolve esses 5 sistemas, eu consigo ter uma representação de todo o desenvolvimento e toda a dinâmica da atmosfera, né? E esses modelos são os mais sofisticados para o estudo das mudanças climáticas, né? Então, como que eu avalio esses modelos? Eu tento simular o que aconteceu no passado. Dado o dado do passado, eu faço a previsão presente e comparo com os dados reais. Se o meu modelo está dando coerência, aí sim eu começo a simular o clima no futuro. Então, o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, eles têm um estudo muito grande, são pesquisadores de todos os países que estudam cada um desses elementos, né? Então, existe alguns modelos de previsão de clima, de aumento da concentração dos gases, né? E você coloca, na realidade, no meu doutorado, eu coloquei a previsão do cenário pior, né? Meu doutorado eu fiz em 2000, a gente estava na época, por exemplo, uma concentração de CO2 em torno de 300 partes por milhão de volume, né? Hoje já passa de 400, estamos em 430 partes por milhão de volume de CO2 na atmosfera. Então você coloca isso no modelo, qual a previsão para daqui 50 anos, para daqui 100 anos, se continuar com a emissão de gases do jeito que está. Então é colocada essa quantidade de gases que vão interagir com a radiação solar e modificar todo o balanço da atmosfera. Então você coloca a quantidade estimada pelo IPCC dentro da modelagem e vê o que vai acontecer se por acaso a humanidade continuar com a emissão na taxa de emissão, né, de contribuição desses gases para a atmosfera. É assim que a gente faz a modelagem do clima para o futuro. Então, todo esse conhecimento, toda essa fundamentação básica é dada na primeira semana, né, onde são convidados pesquisadores que dominam o tema, tanto da área de meteorologia como da área de sensoramento remoto. E após essa formação, no último dia, que é na sexta-feira, professores e educadores que passaram pelo curso e usaram isso como um recurso para motivar e para ensinar. Dentro do próprio conteúdo que ele teria que ministrar, ele usa essa tecnologia para passar a informação, né? Então, nós convidamos alguns professores para mostrar o que eles conseguiram desenvolver em sala de aula. Também nós convidamos, nessa sexta-feira, nós convidamos o CEMADEM, que vai falar como que eles atuam também dentro da educação, no sentido de prevenir catástrofes e desastres naturais. E convidamos uma professora do Acre, que trabalha com a parte de queimada, emissão de queimada, que é um problema muito comum na região norte do país, né? Então ela vai falar da experiência dela. Ela até tem um livro feito junto com o pessoal do CEMADEM, com o pessoal aqui do sensoramento remoto, voltado para a educação, né? Como prevenir o problema de queimadas nessa região. Aí na semana seguinte são convidados vários especialistas que vão falar sobre desmatamento, sobre sustentabilidade, sobre o avanço do CO2, até que ponto a floresta deixa de ser um sumidouro do CO2 e passa a atuar como fonte, que é a doutora Luciana Gatti que vai falar sobre esse assunto. Vão falar sobre problemas de cidades, sustentabilidade em cidades, que é o doutor Antônio Miguel Monteiro. E convidei uma professora também da Universidade do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, para falar sobre desastres naturais, porque ela atua na formação de educadores nesse tema. Então, e qual que é a importância de sair aqui do INPE, essas informações que são mais técnicas e tal, e levar para a comunidade? Nossa, eu acho super relevante, porque a sociedade está evoluindo, né? Tecnologias, ela avança, né? A tecnologia computacional, espacial, ela avança com uma rapidez imensa. Então, um educador, quando ele sai
em geral, quando eles saem da universidade, muitos não têm esse tipo de formação e informação, né? E eu até entendo, pela quantidade de atribuições que ele tem na área da educação, eles não têm muito tempo de se capacitar, de se atualizar. Então, esse curso vem no sentido de dar ao professor essa formação que talvez tenha sido deficiente na sua formação, e também para deixar ele a par do que está acontecendo em termos do avanço tecnológico aqui no país, né? E ele consegue usar a ferramenta de imagem de satélite em várias áreas. Na área de matemática, né? Você pode explicar cálculo de área, a partir de logaritmo, tem um monte de coisa que você pode explorar, né? Física nem se fala, né? Eu sou formada em física pela Universidade Federal de Viçosa, eu dei aula na ETEP e eu usava toda a ideia de como se coloca um satélite, por exemplo, em órbita. Então, ao invés, quando eu vou ensinar força centrípeta e força centrífuga, em vez de ficar colocando uma pedrinha numa corda e fazer o movimento, eu colocava o princípio, como que eu coloco um satélite em órbita em torno da Terra. Basicamente, também é o mesmo balanço entre as duas forças, centrípeta e centrífuga, né? Então, você consegue ensinar muito através da tecnologia espacial e de uma forma mais didática, mais real, né, do que ficar falando exemplos fictícios, né? Geografia nem se fala, eu consigo explorar um monte de coisa na área de biologia. Então, dá para trabalhar todas as áreas do conhecimento através de imagem de satélite, né? E tanto é que nós tivemos vários projetos desenvolvidos por educadores que passaram pelo curso e fizeram esse projeto lindíssimo, usando imagem de satélite para passar o conteúdo que está programado dentro da sua grade curricular. Um dos exemplos que para mim marcou muito foi uma professora de música, Suzana Mussi, onde ela trabalhou numa escola carente aqui em São José. Agora é uma escola normal, mas na época era uma escola feita em containers, ficava lá no bairro Campos dos Alemães. Então ela resgatou a autoestima de crianças da faixa de 8 a 10 anos, né? E no final das contas, através da imagem de satélite, ela fez o pessoal conhecer o seu entorno, mostrar que aquele lixão estava com planejamento da prefeitura de sair dali e virar um parque, como aconteceu, como melhorar o seu próprio bairro e no que tinha no entorno. E também a importância da educação na formação do indivíduo, né? Da limpeza, da higiene, de não jogar o lixo na rua. E, por fim, ela compôs 2 músicas junto com as crianças, né? Ela fez a música e eles colocaram a letra. E foi muito bonito. Até na época eu convidei a escola, né? O INPE colocou uma condução para ir buscar as crianças e eles se apresentaram no auditório aqui do INPE, né? Para todos os pesquisadores. Foi muito bonito. E a gente viu o brilho do resgate, da importância do valor humano, né? No olhar da criança. Não é porque ele nasceu num ambiente que não ia fornecer para ele uma condição de desenvolver, porque provavelmente eles iam ficar na mesma profissão de pais, que em geral eram catadores de lixo, mas eles tinham, sim, a condição de, através da educação, conseguir conquistar um espaço melhor para eles, né? Então, foi muito bonito. E isso a gente percebe em vários projetos escolares que têm sido desenvolvidos com os educadores, quando eles começam a resgatar a importância do conhecimento técnico, do conhecimento científico e quanto que a ciência pode ajudar na formação do cidadão. Então, eu acho que hoje em dia o educador ele tem que dar para a criança a capacidade dela se desenvolver. Toda vez que o professor leva e o aluno começa a trabalhar na imagem, começa a conhecer não só o seu bairro, mas no entorno, ele consegue desenvolver a capacidade de ter uma visão maior sobre o planeta que ele vive, e a importância da conservação e da sustentabilidade do país. É a primeira vez que nós vamos oferecer 2 cursos, né? Então, o primeiro curso, que vai na semana de 11 a 22 de julho, as palestras em geral, quase todas, das 15 às 17 horas. Só na sexta-feira, na primeira sexta-feira, que vai ser a tarde toda, que são os exemplos de educação, os projetos de professores que desenvolveram trabalhos escolares usando essa tecnologia, né? Toda a tecnologia que ele aprendeu e o conhecimento que ele entendeu. Então, essa aqui vai ser a 25ª edição do curso de uso escolar de sensoramento remoto no estudo do meio ambiente. Então, de 11 a 22 de julho, todo dia à tarde, né? Das 15 às 17. O curso é totalmente online e gratuito, não tem custo nenhum. E o segundo curso vai ser a primeira vez que nós vamos estar
nós vamos oferecer. O curso de Tecnologia Espacial na Educação, com enfoque de geoprocessamento, ou seja, é o tratamento digital de imagens que vai ser repassado para os educadores. Então, são 3 dias, né? Na realidade são 3 tardes, né? No dia 25, 26 e 27, inclusive feriado de São José, mas a gente vai estar trabalhando. Então, nós vamos dar, através de um software livre, que é o QGIS, nós vamos ensinar o educador como ele pegar a imagem e fazer os tratamentos básicos, os principais processos para gerar uma imagem da área que ele queira trabalhar. Né? Por exemplo, as imagens de satélite, elas vêm, são vários canais, são todas em tons de cinza. Então, dependendo do que o educador quer estudar, ele tem que fazer uma composição colorida. Né? Então, ele pega, por exemplo, 3 bandas, de acordo com o interesse dele, e faz a junção delas com a televisão. Então, eu pego um canal, vou pôr um filtro azul, outro canal vermelho, outro canal verde. Soma as 3 e eu gero a imagem colorida. Então, em vez do educador ficar pedindo sempre ao INPE para gerar uma imagem da área de interesse dele, esse curso veio com o intuito de ensinar o educador como que ele pode fazer a mesma coisa. Pegar as imagens, eu quero trabalhar a vegetação. Qual a melhor composição colorida e quais as imagens que ele tem que pegar e qual que é o processamento digital que ele tem que fazer, usando o QGIS, que é um software bem simples e livre, para ele gerar a imagem dele, ficar independente de estar dependendo de alguém aqui do INPE para gerar a imagem para ele. Então, esse curso basicamente é dar a autonomia do educador, ele gerar o material didático para ele usar na sala de aula. E as inscrições, elas já começaram? As inscrições estão abertas. Os públicos-alvo? Em geral, é mais voltado para educador e para alunos de graduação, né, que estão fazendo a universidade. Mas eu sempre reservo algumas datas para, por exemplo, o pessoal da Secretaria da Educação, ou dependendo se na inscrição, por exemplo, eu estou trabalhando numa área de educação, mas eu não estou em sala de aula. A gente dá oportunidade para esse tipo de profissional também. Então, depende muito da atuação da pessoa. No entanto, a grande maioria das vagas são reservadas para educadores e alunos da área de licenciatura. O curso de uso escolar de censuramento remoto no estudo do meio ambiente já estão com as inscrições abertas. Elas se encerram no dia 20 de junho e no dia 23 a gente solta a primeira lista dos candidatos aceitos, né, dos inscritos que foram aceitos para participar. São 350 vagas para cada um dos cursos. O curso de Tecnologia Espacial na Educação, com enfoque em geoprocessamento, as inscrições vão até o dia 27 de junho. O programa Brasil Consciência vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Você que quiser conferir todo o conteúdo já produzido pelo Brasil Consciência, deve acessar a nossa página no YouTube, que está aí também para você na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível a atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau!